Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te exalto e te glorifico, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado, tem manifestado em nossas vidas, em nosso dia a dia. Graças te dou, Senhor, em tudo te dou graças, até por coisas que eu não entendo. Eu te dou graças porque todas as coisas, está escrito assim, colaboram para o nosso bem. Que a ministração desta noite seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que todos sejam edificados, que todos recebam entendimento, sabedoria e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém. Glória a Deus pela sua vida. E podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Olha, deixa eu dar 2 recadinhos aqui, antes de eu começar a ministrar, porque depois eu não posso misturar os assuntos, tá? Nós estamos no mês de junho, amém? Quem está em junho aí, dá um sinal. Estamos em junho. Dia 6 de junho, estaremos completando 31 anos de ministério. 31 anos de ministério! Um lembrete. Dia 6 de junho, quinta-feira, estaremos celebrando 31 anos de ministério. Aliás, nessa quinta-feira agora, especificamente, o culto será às 19h30 na quinta-feira, tá? Só nesta quinta-feira, porque dia 6/6, quinta-feira, estaremos completando 31 anos de ministério e eu quero dar essa honra a Deus. Amém? Então, nesta próxima semana, o culto de quarta será na quinta. Os que não conseguem vir na quarta, aí poderão vir na quinta, porque será o mesmo horário. Quinta-feira, 7h30, o horário da quarta. Não vai ser na quarta, na quinta-feira, só essa semana para casar certinho com o dia 6 de junho. Amém? Entenderam? Quinta-feira que vem, então, culto às 7h30. Não vai ser quarta, vai ser quinta. E o terceiro sábado do mês, dia 22 de junho, culto de oração profética. Já tem gente do Rio de Janeiro vindo para o Mover. O Mover está tremendo do culto de sábado. O mês passado veio de Valença, Rio de Janeiro, vem de Minas Gerais, vem de Sorocaba, vem de Itaporanga, vem de Sumaré. Todo terceiro sábado do mês, culto de oração profética. Então, milagres, sinais, prodígios. Não percam no terceiro sábado do mês, culto de oração em graça aqui no MGA, às 18 horas, vai cair dia 22 de junho. Amém? Terceiro sábado. Então, próximo culto, quinta-feira, 7h30, dia 6 de junho, 31 anos de ministério. E terceiro sábado do mês, culto de oração profética. Olha, hoje eu quero terminar. Eu não ia fazer. O Espírito Santo falou comigo. Eu tinha feito só uma parte e tinha terminado. Mas o Espírito Santo mandou concluir e falar mais um pouco. Hoje eu quero terminar. Coloca aí, Jaque, por favor, o tema Educando o seu Espírito. Quem lembra dessa mensagem? Uns 2 domingos atrás. Tá? Hoje eu quero concluir. Eu fiz a primeira parte, mas o Espírito Santo falou, fala mais um pouco sobre isso. E me deu a direção, então, eis-me aqui, Senhor. Hoje eu quero fazer a segunda e última parte do tema Educando o seu Espírito. O que diz Provérbios 20:27? Vamos dar uma lembrada aqui, para que eu entre no meu assunto. Provérbios, depois de Salmos, Provérbios 20, verso 27. Provérbios depois de Salmos. O que diz Provérbios 20:27? Diz assim, ó, Provérbios 20:27. Olha lá. Bíblia, papel e caneta. Provérbios 20:27. O espírito do homem
é a lâmpada do Senhor. Que palavra, hein? Isso aqui é uma palavra profética, tá? Precisa de interpretação. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você sabe que lâmpada é luz. Salmo 119, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Então, quando diz Provérbios 20, 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, está dizendo o quê? De um modo profético? Que Deus nos guia através do nosso espírito. Diga, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o espírito do homem, nosso homem interior, lâmpada, é iluminado pelo Senhor. Diga, o meu espírito é iluminado pelo Senhor. Diga, lâmpada do Senhor. Diga, a direção de Deus é dada ao meu espírito. Por isso que Jesus disse em João 4, 24, que Deus é espírito. E importa-se com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vê aí a associação. Deus é espírito e eles se importam com quem o adora em espírito. Deus é espírito. Adoração a Deus em espírito. Deus é espírito. A oração em espírito. Deus é espírito. O louvor em espírito. Deus é espírito. A adoração, a oração, tudo tem que ser em espírito. Por quê? Porque Provérbios 20, 27, diga comigo, o meu espírito é a lâmpada do Senhor. Diga, o meu espírito é a luz do Senhor. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Por quê? Olhando para o seu espírito. Quem recebe essa palavra? Você é luz. Bom, educando o seu espírito. Muitas pessoas já me chamaram no WhatsApp, mandaram mensagens, que essa ministração, preciso um pouquinho mais aqui, essa ministração tem ajudado muito eles, tem falado muito com eles. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, por favor. 1 Coríntios 14. Eu quero concluir essa ministração por tema educando o seu espírito. Diga pela fé, o meu espírito precisa ser educado. Quando diz educado, diz disciplinado. Receber uma direção, né? O seu homem interior recebe, como ele é lâmpada do Senhor, ele é luz do Senhor, então o seu homem interior precisa ser educado, disciplinado, receber uma direção. Por quê e para quê? Para que a sua alma e o seu corpo seja controlado pelo seu espírito, que é controlado pelo Espírito de Deus. Pegou a hierarquia? Se você quiser escrever no seu caderno, o Espírito em maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com o seu espírito, o homem interior, que por sua vez deve dominar a sua alma, que é o seu entendimento, que por sua vez deve dominar o seu corpo, que é a sua carne. Se o seu corpo for dominado pela sua alma, pelo seu espírito, de modo que o Espírito Santo sobressaia sobre tudo, você não tem como fracassar e errar na vida, irmão. Não tem como dar errado. Por isso que, olha como que Paulo enxergava. Por isso que ele diz que em tudo somos mais do que vencedores. Claro, Paulo já sabia do que eu estou falando aqui. Não sou eu que sei mais que Paulo. Eu aprendi também com Paulo. Então, ele já sabia do que eu estou falando, porque ele era profeta. Atos 13, Paulo era profeta. Romanos 1, ele era apóstolo. 2 Coríntios 12, ele era pastor. 2 Timóteo 2, ele era evangelista e mestre. Então ele tinha a unção dos 5 ministérios, o ministério quíntuplo que se fala no meio dos profetas. Paulo tinha 5 unções, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então ele já sabia, ele sabia disso aí. Ele tinha esse entendimento. Olha lá, 1 Coríntios 14, quem já achou, diga amém. Diga comigo, eu estou educando o meu espírito. Agora, antes de eu ler, é verdade que você não vai educar seu espírito num dia só? Porque você está vivo há quantos anos? Então você vem se educando. Não é? O que eu estou dizendo? Quem já errou, já fez coisas erradas e hoje não faz mais? Porque você foi o quê? Se educando. E isso na carne. Mas eu vim falar do espírito.
Então, 1 Coríntios 14, educando o espírito, olha o verso 12, Coríntios 14, 12. Para você educar o seu espírito, você precisa de Coríntios 14, 12. Coríntios 14, 12. Assim também vós como desejais. Do you want? Você quer, você deseja. Do you want? Você quer, você deseja. Sabe, irmãos, é o que eu sempre desejei. É o que eu sempre quis. Assim também vós como desejais o quê? O que eu sempre quis? O que eu sempre desejei? Vê que eu estou te respeitando. Eu não sei o que você quer. Eu sei que você precisa educar o seu espírito. Eu precisava educar o meu espírito. E eu queria, eu desejava o quê? Assim também vós como desejai dons espirituais. Isso aqui faz parte de educar o espírito. Por quê? Imagina um filho de Deus que está aí no mundo, aí na terra, vivendo. Já está com 40 anos, vai. Vamos falar de um homem, não vou falar de adolescente de 15 que está empinando moto na rua sem carta. Né? Vamos falar de um homem de 40, uma mulher de 40 anos. Filho de Deus, salvo pela graça. Mas não educou o espírito. Então não tem rumo, não tem direção. Ora vai ali, acende uma vela. Ora vai aqui, faz um jorreio. Ora vai ali e faz um reiki. Ora vai ali e faz uma novena. Ora vai ali e faz uma campanha. Ora vai... Quer dizer, a pessoa não tem uma direção, não tem um rumo. E às vezes está com 40 anos. Vai ali e coloca uma fitinha no braço, para quê? Não, vou pôr uma fitinha aqui para quando... Irmão, senhor, pode falar assim mesmo? Vou falar. Às vezes a pessoa é tão limpinha. Às vezes a pessoa é tão limpinho, né? Uma fitinha velha, embolorada, já faz 5 anos que a fitinha está lá. A gente vai falando de um outro modo, né? Sabe? Paga R$850 num perfume importado, aquela coisa fina, anda de Mercedes, tal coisa, sabe? E aquela fitinha velha, embolorada, de 5 anos no braço. Suja, encardida, preta. Nem vim falar sobre isso, hein? Dá um sinal aí, quem entendeu o que eu falei? É preciso educar o espírito. Então, a pessoa é salva pela graça, é abençoada, mas não sabe. Não tem entendimento por quê. Então, põe uma fitinha, acende o que mandar fazer, ela faz. Põe uma fitinha, e põe uma vela, e põe fitinha pendurada no carro, põe na placa do carro, põe na placa da moto, põe fitinha, e vai. A pessoa não tem direção, não tem rumo. E o que Paulo disse? Eduque o seu espírito, assim como você deseja dons espirituais. Então você percebe que a pessoa tem 40 anos, está no mundo aí, não tem direção, não tem rumo nenhum. Não está cheio de gente assim? 99% da população. Filhos de Deus, portanto, salvo pela graça. Mas não tem conhecimento nem entendimento. Por isso que paga R$850 num perfume importado e para colocar em cima de uma pulsinha tudo encardida, embolorada, nojenta. Ou não é? E acorda, e seca, e molha, e toma banho, vai na piscina, e soa, e a fitinha está preta, encardida, está lá. Esperando o quê, hein? Quem que inventou isso, hein? Ou está na Bíblia isso aí? Olha onde que o Espírito Santo vai. Quem que vem? O sistema, eles desviaram o foco. O que eu falei? O foco é Cristo. Desviaram o foco de Cristo, colocaram em terceiros. Isso é um escândalo, não é um escândalo? Você quer mais heresia que essa? Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, ninguém recebe nada de Deus se não for através de mim. É isso que ele está falando. Mas desviaram o foco. Você lembra daquela corrida maluca do Dick Vigarista? Sabe, do sistema vigarista? Desviou o foco. O Dick Vigarista tinha aquela corrida maluca, Penélope Charmosa, bababá, a quadrilha de morte. Aí o Dick Vigarista desviava, lembra da corrida? O sistema desviou o foco. O foco é Cristo, desviaram. Colocaram em terceiros. Eu preciso dar nomes dos terceiros, e são muitos. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então
Então é preciso, de verdade, educar o espírito. Por quê? É bom você escrever isso. A parte de Deus, Ele já fez e está muito bem feita. Ele morreu para te salvar, você está salvo. Ele morreu para perdoar os pecados, você está sem pecado, nenhuma condenação em você. Ele morreu para te reconciliar, você está reconciliado com Deus. A parte de Deus está consumada, está feita, está perfeitamente completa, perfeita. A parte de Deus. Mas a parte do homem, desviar o foco. Então você precisa chegar aqui no MGA e educar o seu espírito. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Agora presta atenção vocês aqui, em Santo André. E quantos me assistindo? Mas eu estou falando do mundo. Estou falando da face da terra. Irlanda, Escócia, Alemanha, Japão, Brasil, Itália, França. Eu estou falando do mundo, desviar o foco. Porque o Filho de Deus está no Brasil, na Irlanda, na Alemanha. O Filho de Deus é salvo pela graça. Mas não tem o espírito educado. O espírito não foi educado a reinar em vida, a confessar Jesus, somente Jesus como Senhor. O espírito não foi educado. Então um vai para lá, outro vai para cá. É para falar isso também? Então vou falar, hein? Pode falar? A mesma estátua do macumbeiro é a do católico. A estátua que o católico chama de Jesus, o macumbeiro chama de Oxalá. Falei. A mesma estátua. E não serve nem para um e nem para o outro. Porque Jeremias 10 diz que não pode se mover. Jeremias 10, não tenhas temor. Não pode fazer nem o bem nem o mal. Nem na macumba, nem no catolicismo. É gesso, é estátua. Falei. Quando você educa o seu espírito, o Provérbios 20 diz que o seu espírito é a lâmpada do Senhor. Mas o Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Educar o espírito, ou faz parte de educar o espírito, você andar na luz da palavra. Quando um ser humano anda como está escrito, é porque o espírito dele foi ou está sendo educado. Você consegue me entender que não está certo, um vai para lá e o outro vai para cá? Você consegue me entender isso? Um acende uma vela, o outro põe uma fitinha, o outro fala com uma estátua, de gesso, de madeira ou de ouro. Ou você não sabe o que é uma estátua? É de ouro puríssimo. Você não sabe o que é uma estátua? Pode ser de ouro, é uma estátua. Lê Jeremias 10. Não fala, não se move. E o mais importante que Jeremias diz, não pode fazer o bem e nem o mal. Então, quando o espírito, o homem interior, é educado a andar, a viver na palavra, ele nunca mais erra. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Imagine o mundo em graça. Você consegue imaginar um mundo educando o seu espírito? Como vai diminuir a criminalidade? É porque o Filho de Deus, com o espírito iluminado, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai assaltar, ele não vai estuprar, ele não vai violentar, ele não vai sequestrar. O espírito está iluminado, guiado pelo Espírito Santo. E imagina o mundo em graça ouvindo isso. Quem está entendendo? Porque essa mensagem aqui, ela é universal. Ela não é só para quem está aqui no MGA. Essa mensagem é para o Filho de Deus aqui no Japão, na Argentina, na Austrália. Porque a Bíblia é para quem está na Argentina, na Austrália, no Japão. A Bíblia é para todos os filhos de Deus. Então a palavra também. Agora você imagina o mundo ouvindo essa palavra, educando o seu espírito? O homem interior educado vai matar quem? Não vai. Vai assaltar ninguém. Vai roubar? Nunca. Vai sequestrar? Claro que não. Por quê? O espírito foi educado. E ele vai viver para a glória de Deus. Imagina que mundo, hein? Então vamos aí educar o nosso espírito. Coríntios 14, 12. Faz parte de educar o espírito.
Diga comigo, faz parte de educar o espírito? Desejar dons espirituais. Diga mais uma vez, faz parte de educar o espírito? Desejar dons espirituais. Olha o Coríntios 14, 12, para que eu vá para outro assunto. Olha o Coríntios 14, 12. Agora você imagina aí os filhos de Deus. Ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procura é abundar neles, crescer neles, para a edificação de todos. Quando diz igreja, diz todos os filhos de Deus. Você imagina aí eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Imagina aí eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos, imagina aí. Todos educando o espírito. Se o mundo não seria melhor. Eu já estou melhor, vocês estão melhores. Não é? Quem está melhor em Cristo, em graça? Agora você imagina o Brasil, imagina o mundo. Pelo amor de Deus. Nossa. Crê de graça, não paga nada. Então faz parte de educar o espírito, se envolver, crescer nas coisas espirituais. Por quê? E tem até lógica, né? Porque Deus é espírito, a ligação que nós temos com Ele é em espírito, no homem interior. Então você se envolve. É bom você escrever isso. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais as coisas do homem vai ficando para trás. Você vai deixando de lado, você não quer mais. O que faz um homem sair de Belo Horizonte, deve estar me assistindo agora o Carlos, o que me faz um homem sair de Belo Horizonte, Minas Gerais, para congregar aqui em Santo André? Você acha longe onde a senhora mora? O homem mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, congrega aqui. Não perde um culto de oração. Não perde um culto de oração. Tem gente que nunca veio. Ele não perde um. Às vezes escapa, né? O que faz um homem sair de Belo Horizonte, Minas Gerais? Você sabe onde é Belo Horizonte, Minas Gerais? Mais de 650 quilômetros. Por quê? Para quê? Você escreveu aí, ó. Quanto mais você se envolve com Deus, com as coisas de Deus, menos você quer as coisas dos homens. Quanto mais você se envolve com as coisas do céu, menos você quer as coisas da terra. Por isso que Paulo disse em Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. As de baixo eu já tenho, não tenho roupa. As de baixo eu já tenho. As coisas que são de baixo eu já tenho. Eu tenho que buscar as coisas que são de cima. As de baixo eu já tenho. Você já tem as de baixo. Então, diga comigo, faz parte de educar o espírito? Desejar coisas espirituais. Ó, por exemplo, ó, a oração em línguas vai educar o seu espírito. É bom você escrever essa frase. Porque quem ora em línguas, colhe revelação. O que eu disse? Pensa nisso, irmão. Por que colhe revelação? 1 Coríntios 14, versículo 2. Olha lá. 1 Coríntios 14, verso 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Então quem fala em língua está falando com quem? Com Deus. Agora presta atenção. Falar em língua é um dom do Espírito Santo. Que o seu espírito, o homem interior, de espírito para espírito. Então fala em língua. Com quem? Com Deus. Olha lá. Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão com Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala o quê? Então, se ele fala em espírito, eu não estou falando de educar o espírito, que é o homem interior, em espírito ele fala mistério. Então, quem fala em língua, vai para o verso 4. Quem fala em língua, verso 4, edifica-se a si mesmo. Coríntios 14, 4. O que fala em língua, edifica-se a si mesmo. Por quê? Verso 2. Porque ele não está falando com homens, ele está falando com Deus. Mistério
em espírito. E quem fala em línguas, colhe revelação. Por quê? Porque está falando mistério com Deus. Quando você fala mistério com Deus, Ele te dá a revelação. Consegue entender o que eu estou falando? A verdade é o seguinte, irmãos. Vocês têm que fazer mais vivo o seu modo de crer. Você tem que fazer mais vivo. Você não pode crer assim. Você tem que crer assim, ó. Você não pode ler assim, ó. O que fala em língua. Você tem que fazer mais vivo o seu modo de crer. Vai para Romanos 12. Olha lá, ó. Romanos 12. Olha lá, ó. Romanos 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sublinha aí, ó. Mas sede fervorosos no Espírito. É para ser o quê? É para ser o quê? É para ser o quê? Romanos 12, 11, ó. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao... Você serve ao Senhor cantando? Então seja fervoroso no Espírito cantando. Você serve ao Senhor tocando? Então seja fervoroso no Espírito tocando. Você serve ao Senhor pregando? Então seja fervoroso no Espírito pregando. Você serve ao Senhor cuidando das pessoas? Então seja fervoroso no Espírito. É para ser fervoroso no Espírito. Está claro ou não está claro? É mais claro que isso não tem como. Né? Então volta para o Coríntios 14. Faz parte de educar. Olha, agora eu vou falar com os pregadores e evangelistas e com os que querem ser. Vou falar com os pregadoras e evangelistas, homens e mulheres, e com os que querem ser. Primeiro, Coríntios 14, 12. Se envolva com as coisas do Espírito. Assim também vós, como desejais, procurai. Se envolva com as coisas. Segundo, Coríntios 14, 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Você precisa ter um tempo de oração em línguas. Não sei que tempo que é esse que você vai fazer. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é dirigindo o carro, se é tomando banho, se é antes de dormir. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei que Deus te dá 24 horas no dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses. Você tem que arrumar o tempo. A maior mentira que alguém pode falar é: eu não tive tempo. Para quê? Para ler a Bíblia? Eu não tive tempo, que não deu tempo para vir congregar, para vir na igreja? Nossa, não deu tempo de orar? Nossa, é que a vida não deu tempo. Quem está entendendo, irmão? Não deu tempo? Fala qualquer coisa, mas não fala, não deu tempo, irmão. Eu trabalhava em 1984 em Diadema. Eu era office boy. Comecei com 15, quase 16 anos, trabalhando de office boy. E aí, hoje o pessoal com 15 só quer saber de celular e videogame. Escapou isso aqui. Aí depois lá na frente às vezes não dá nada, né? Porque não põe para trabalhar, né? Chega lá que é só encostar no pai, né? 23 anos, nunca trabalhou, não sabe amarrar um cadarço. Não é meu assunto esse. Então, eu trabalhava em 1984, era office boy, e aí um dia eu cheguei atrasado, porque o ônibus estava lotado, não conseguia. Aquele tempo, se você não pegar aquele ônibus das 6h35, o próximo só 7h10, aí vai chegar atrasado. Porque, né? E eu perdi o ônibus. Aí caí na besteira de falar para o meu chefe, porque eu cheguei atrasado, e eu caí na besteira, a maior burrada que eu fiz, de falar para ele: porque o ônibus atrasou. Por que eu fui falar isso? Sabe o que ele falou? Sai mais cedo. Mas eu acordo às 6, saio mais cedo, eu vou ter que acordar às 5. Ele fez assim. Eu estou com 56 anos, isso não sai da minha cabeça, virou uma fortaleza. Quem entendeu? Então não tem desculpa, irmão. O que eu disse? Jesus falou o quê? Entendendo isso, o que ele falou? Quem tem sede, venha a mim e beba. Não, Senhor, porque o ônibus atrasou. Você vai falar isso para ele? Não, Senhor, aqui,
Não, eu tenho sede, mas é que o quê, irmão? Acorda às 5, acorda às 4. Meu chefe falou, sai um dia antes. E eu fui ficando envergonhado. Ele falou, se não der, sai uma semana antes que você chega no horário. E não é verdade? Fala para o seu irmão, então não tem desculpa. Bom, então, faz parte de educar o seu espírito, vocês que são pregadores, evangelistas e os que querem ser. Traduzindo, você que quer crescer. Em outras palavras, é bom você escrever isso. Você que não se contenta em apenas ser salvo e para quando morrer ir para o céu. É isso que Deus está falando. Não, pastor, eu quero mais de Deus. Eu quero mais unção. Eu quero mais revelação. Eu quero que Deus fale comigo, como falava com Moisés. Então você vai ter que fazer algumas coisas, irmão. Não é? É simples assim. Primeiro você tem que buscar a unção. Todos têm uma medida de unção. A unção é o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo está em mim? Não, não é isso que eu estou falando. Quando eu digo buscar a unção, eu estou dizendo aumentar a que você já tem. Coríntios 14:4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Criar uma torre forte dentro de você. Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Em outras palavras, você precisa se fortalecer. Mateus 7, quando descer a chuva, os ventos, transbordar os rios, você vai estar forte, com a casa edificada sobre a rocha, não cai por nada. Você precisa ser um crente forte, nada te derrubar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse assunto de educar o espírito é tão importante, você vai entender agora. Por que tem crentes que fraqueja, cai no meio do caminho, volta para trás? Por que tem? E Paulo não voltou para trás. E Paulo não caiu. E Paulo não fraquejou. Por que tem, hein? Foi a pergunta que eu fiz para Deus. Ele me falou assim, é o que Paulo disse para Timóteo. Paulo disse, fortifica-te na graça que há em Cristo. Me fortificar? Vem aqui, Marcos. Você já é salvo, você já tem o Espírito Santo, verdade. Mas você está fraco. Os crentes não têm o Espírito Santo? Qualquer ventinho, cai. Não é? Mas se ele estiver forte, ele não cai. Então, tem ovelhas com o Espírito Santo, mas fraca. Salomão disse, se você não aguenta uma luta, quão pequena é a tua força. Paulo disse em Efésios 6, depois de haver feito tudo, ficar firme. Mas tem gente que qualquer ventinho já... irmão, irmã, irmão. Nossa, mas está tão... como que para mim não está? Como que para Paulo não era? Então, em outras palavras, existe o crente fraco e existe o crente forte. E eu decidi ser forte. E para ser forte, você tem que comer vitamina do céu. Tem que se alimentar com as coisas do céu. Porque assim como... A verdade é paralela. Assim como você se alimenta das coisas da terra para o seu corpo e fica forte, musculoso, saúde, assim também no espírito. Você se edifica, se alimenta das coisas de Deus, seu espírito fica forte, com saúde, cheio do Espírito Santo, inabalável. Está entendendo o que eu estou falando? É bom você escrever isso. Ninguém vai ser inabalável do nada. O que eu falei? Você vê aqueles homens fortes? Sabe não tem aqueles homens fortes? Se der um tapa, não tem esses homens fortes? Também tem homens fortes no espírito. Quer um exemplo de homens fortes? Falaram para Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos jogar vocês na fornalha.
E eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. Nossa, que afronta, hein? Ameaça e afronta. Ameaça. Vou jogar vocês na fornalha. Afronta. E eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. Sabe o que eles falaram? Se o meu Deus me livrar, amém. Se ele não livrar, não tem problema. Mas sabe que a tua estátua nós não vamos adorar. Oh, se você é forte, eu sou forte e meio. Ah, então pode jogar. E peraí. Soldados, aumentem a fornalha, a temperatura, 7 vezes mais. Onde se viu falar assim com um rei? Que desaforo! Onde se viu falar assim com um rei? Que não vai adorar minha... Aumenta 7 vezes mais. E jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A Bíblia diz, e eu creio, porque está escrito, que os soldados que foram levar eles para a fornalha morreram queimados. Tinha que levar eles. Os soldados morreram queimados. E eles foram entrando na fornalha. E com eles não aconteceu nada. E como se não bastasse, eles na fornalha, os 3, um soldado passando em frente da fornalha. Ué, rei, não jogamos 3 homens lá? Foram 3. Eu estou vendo 4. O anjo de Deus estava com eles e livrou eles da fornalha. Está escrito, e eu creio, que nem suas roupas, nem os fios de cabelo cheiravam queimado. Você acha que eu não vou crer num Deus desse? Homem forte. Se pegarmos alguém orando a outro Deus que não seja, vamos jogar na cova dos leões. Se pegarmos alguém rogando, e aí passaram na rua assim, a janela aberta. Vem aqui. Aquele lá não é Daniel? É Daniel. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo com as mãos levantadas, rogando ao Deus do céu. Vamos falar para o rei. Rei, pegamos Daniel assim, ele quebrou a lei e tal, não sei o quê. O quê? Pode jogar na cova dos leões vivo. Mas, rei, os leões vão despedaçar. Pode jogar vivo. Quebrou a lei, pode jogar. Pegaram Daniel, jogaram lá no meio dos leões. Não teve barulho, não teve nada. Fechou a tampa da cova. Umas 6 horas da tarde. Todo mundo foi dormir. 6, 7, meia-noite, 3 da manhã, 4, 5, 6 da manhã. No outro dia, o rei acordou. Nossa, o Daniel jogou na cova. Vixe, acho que não tem mais nada, hein? Chegou lá. Daniel! Dar-se-ia o acaso de ainda estar vivo? Lá do fundo. Rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, porque achou inocência em mim. E contra ti, rei, não cometi delito algum. Eu fiz até uma música. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo, viu inocência em mim, viu inocência em mim. Eu amo Deus de Daniel. A verdade é que você precisa educar o seu espírito até se tornar um homem forte. Salmo 125, verso 1. Os que confiam, os que acreditam de fato, de verdade no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. É disso que eu estou falando. Ser forte, inabalável. Ai, meu namorado me deixou, pastor. Não estou conseguindo nem ir para a igreja mais. Ô, namorado, não deixa ela não, hein? Já está casado, esqueci. Sim. A questão é que tem gente aí que qualquer besteirinha já... É ou não é verdade? E Paulo? Açoitaram Paulo e Silas.
Como se não bastasse, lançaram na cela. Como se não bastasse, algemaram. Como se não bastasse, amarraram no tronco. Na cela, algemado e amarrado. Tá bom assim? Não era assassino, não era estuprador, não era nada. Era um pregador da palavra de Deus. Mas, perto da meia-noite, Paulo, o meu Deus é um Deus de milagres. E os presos? Que opera sinais e Está escrito que Paulo e Silas cantavam e os presos ouviam. Pois habita no meio do... De repente, barulho. Nossa, o que aconteceu? Ué, soltou os algemas. Estamos livres, estamos soltos. Todos os presos soltos. O anjo apareceu lá, soltou todo mundo, caiu as cadeias, caiu as algemas, porque Paulo estava orando, cantando, louvando e dando graças a Deus. Em tudo eu dou graças ao meu Deus. Olha, alguns precisam educar o seu espírito para ontem. Por quê? Tem caneta aí? Você não está percebendo que... Qual a sua idade? Você não está percebendo que quanto mais você vive, mais a vida vai ficando difícil? Por exemplo, você nasceu bebezinho, criancinha. Aí 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 18, a vitalidade, sobe no muro, sobe nas árvores, desce no poço, e faz de tudo, e 50, e 70, e 80, você não está percebendo que do jeito que você cresceu, você vai agachando de novo, por isso que você não vê uma pessoa com 98 anos assim, né? Você vê ele assim, ó. Porque ele vai voltando, ele começa lá, ele vai voltando, então a vida vai ficando mais difícil. Isso significa que você vai precisar mais de Deus. Entendeu? Não vai ficar melhor, vai ficar pior. E já vai orando para não depender de ninguém. Porque no mínimo 4 você vai precisar. Se é que você me entende, né? Com 4 já dá, não dá? Ó, um pega na mão esquerda, o outro pega também aqui. Com a mão direita, o outro pega aqui. Com 4 não dá? Você vai precisar pelo menos de 4. Faz de tudo para deixar eles esperando bastante tempo. Usa a sua fé! Usa a sua fé! Educa o seu espírito, fortalece o seu espírito, sê forte no espírito, sê inabalável, não deixa para o mês que vem, porque a sua carne vai te enrolar, te enganar, você vai querer deixar para o ano que vem, e aí não vai dar mais tempo. Educa o seu espírito, faça a sua oração, leia a Bíblia, fale com Deus, ore em línguas, se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Você precisa e vai precisar de Deus. Você precisa e vai precisar. Ninguém vai escapar disso. Você precisa e vai precisar de Deus. Você precisa. Sabendo disso, eu fiz uma música. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti para viver, não é? Para avançar, não é? Para prosperar. O que eu vou comer amanhã, semana que vem, mês que vem? Para reinar. Senhor, eu preciso de ti para te louvar, para te adorar, em espírito, em verdade, como Jesus disse. Na vida, para crescer, tem lutas,
para vencer. Tá difícil? Para conquistar. Tá feia a situação? Para poder mudar. Quer servir a Deus mesmo? Para efetuar e realizar toda a sua vontade. Você precisa e vai precisar de Deus. Guarda essa frase, hein? Você precisa e vai precisar de Deus. Melhor você já ir colocando os tijolinhos na sua casa aí, hein? Depois você lê Mateus 7. 24, 25, 26. Desceu a chuva, transbordaram os rios. Pode ter certeza, ninguém vai escapar disso aí. Nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito, ninguém vai escapar. Deixa eu ver se eu posso falar isso. Minha mãe passou mal, 95 anos, passou mal. Serviu a Deus por muitas décadas, mulher de pastor. Minha mãe passou mal, 95 anos. Levei ela para o hospital. Quando eu levei ela para o hospital, minha mãe foi para a UTI. Veio um louvor dentro de mim. Minha mãe na UTI, quando eu ia visitar ela, o louvor apareceu. Deus cuidará de ti. Porque eu não tinha mais o que fazer. Em cada dia proverá. Minha mãe na UTI. Sim, cuidará de ti. E eu falei para ela, Deus cuidará de ti. Minha mãe na UTI. Um dia eu fui visitar minha mãe. Quando eu estou descendo assim a rampa para ir para a UTI, apareceu outro louvor. Eu não pedi, eu não busquei, apareceu. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Estava indo embora. Você vai precisar de Deus, irmão. Você entendeu isso? Você vai precisar de Deus. Dá um sinal quem entendeu. Diga comigo, eu preciso educar o meu espírito. E me fortalecer na fé. Pastor, obrigado pelo que você fez, foi louvável a sua atitude, tá? É isso que tem que fazer mesmo. Obrigado, pastora Sueli. Diga, eu preciso educar o meu espírito. E me fortalecer na fé. Vamos terminar aqui com Mateus 26. Se eu for ficar aqui falando de como educar seu espírito, eu vou ficar até as 4 da manhã. Então, não é sábio, né? Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 26. É isso que tem que ser feito, pastora. Seja você, seja alguém, isso que tem que ser feito. Simples assim. Então, glória a Deus pela sua vida. Eu não posso sair do altar para fazer isso. Mateus 26. Tem que tomar atitude, tem que tomar. Tem que fazer o que tem que fazer. Simples assim. Quem já achou Mateus 26? Coloque seu dedo no verso 40. Mateus 26, 40. Olha o que Jesus falou. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Não acredito. Eu não acredito. Não, vou ler de novo. Mateus 26, 40. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Nossa. Eu já vi tanta gente que me falou assim, nossa, se eu tivesse andado com Jesus, eu queria tanto andar com Jesus. Ah, se eu visse ele andando sobre as águas, quando ele curou o cego. Nossa, se eu tivesse lá no dia. O que você ia fazer? Dormir também igual eles? E não tem graça nenhuma isso. Tem graça? É uma vergonha. Não tem graça, é uma vergonha. Você andar com um homem que cura o cego, cura paralítico, leproso, a lepra saía na hora. Você andar com um homem que anda sobre o mar. E aí você vai dormir. Paulo diz, quem tem fome come em casa. Eu digo, quem está com sono vai dormir na sua casa, irmão.
Você está andando com Jesus e vai dormir. Então, Mateus 26, 40. Os discípulos dormiram, né? Você não sei se dorme, né? Não sei. Às vezes está dormindo de outro modo, né? Às vezes o sono é um sono espiritual, né? Ainda não acordou, né? Ainda não acordou ainda, né? Esperando a água bater na... deixa eu ler aqui, vai. É Mateus 26, 40. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: eu não acredito. O pastor Abner, lá do México: não creio, não creio. Então, nenhuma hora pudesse vir aqui no culto, sabe? Olha, nenhuma hora pudesse vigiar comigo, nem por uma hora. Como é que vai receber milagre? Você não pode estar com Jesus nem por uma hora. Dá um sinal se você entendeu. Vamos terminar. Irmão, do jeito que eu comecei, eu vou terminar. Coríntios 14, 12. Não precisa abrir que você já leu. Só lembrar. Assim também vós, como desejais as coisas de Deus, você precisa se envolver com Deus, com as coisas de Deus, irmão. Não tem lógica? Não tem coerência? Como é que você vai aprender a ser um jogador profissional se você nem na bola você não pega? Eu conheci um menino aí que disse que ia ser jogador. Eu nunca vi ele, nunca vi. Eu nunca vi ele petecar uma bola, nunca vi ele jogar bola na bola, nunca vi brincar na rua. Vai ser jogador como? E não foi. Porque não tem como ser. Eu queria ser um pregador. Eu queria ser um homem de Deus. O que eu fiz? Provérbios 13, 20. Anda com o sábio e serás sábio. O que eu fiz? Eu tinha um pastor batista boca aberta. E eu encontrei um profeta cheio do Espírito Santo. Para que lado que eu fui? Para o lado do profeta cheio do Espírito Santo. E fui aprendendo com ele, como ele agia. Fui andando com ele. Fui servindo ele. Fui chegando próximo dele. Até que eu recebi a unção dele. E quinta-feira faz 31 anos de ministério. É os dois lados, irmão. Tem um ditado: quem anda com porco, farelo come. Não tem um ditado assim? Mas quem anda com um homem cheio do Espírito Santo será. Quem recebe? Vamos terminar, Sara. A verdade é o seguinte, que você precisa educar o seu espírito. Porque senão, Mateus 7, hein? Quando vinha chuva, quando vinha tempestade, quando vinha o dia mau, às vezes sair correndo e pedir oração para o pastor, às vezes o pastor não é Deus, hein? O pastor não faz milagre, hein? Tá claro aí? Aí a pessoa não plantou nada, não planta, não rega, aí quando a água bate, aí ele pega e... Pastor! O pastor não é Deus, hein? Para terminar, em Isaías 38, tinha um homem que chamava Ezequias. Ele ia morrer. Ele não ligou para o pastor. Sabe o que ele fez? Senhor, lembra-te que andei retamente diante de ti. Você tem andado retamente diante de Deus? O Ezequias orou: lembra-te, Senhor, que fiz o que era reto diante dos teus olhos. Você tem feito o que é reto diante dos olhos de Deus? Então ele orou, clamou e chorou: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu te servi. Você tem servido a Deus? E ele orou, Isaías 38, e ele orou ao Senhor, e chorou. E Deus falou com Isaías: Isaías, volta lá e fala para ele: ouvi as tuas orações e te acrescentarei mais 15 anos de vida. Eita, Deus bom, maravilhoso, para quem ia morrer, hein? Meu Deus é Deus. O meu Deus é um Deus de milagre, que opera sinais e maravilhas, que opera sinais e maravilhas, pois habita no meio dos louvores, pois habita, educa o seu espírito, se envolva com as coisas de Deus, recebendo toda a glória do Senhor, meu Deus e meu Pai,
Está escrito que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Os que ouviram a tua palavra, a ministração, e ativaram a sua fé, ó Senhor, que eles sejam edificados, como Paulo disse em Coríntios, com ouro, com prata, com pedras preciosas, que é uma vida espiritual forte diante de Deus, como eram os profetas, como eram os apóstolos. Que você tenha uma vida forte espiritualmente falando, que você seja um homem forte, que você seja uma mulher forte, que não se abala, uma crente verdadeira, um crente verdadeiro, que de fato, de verdade crê em Deus e não se abala e não arreda o pé, até que Deus ouça a sua oração e mude a sua história, como mudou a de Jó e a de todos na Bíblia. Que a sua fé seja desse jeito. O meu Deus é um Deus poderoso. És o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu acredito, Senhor, eu creio. Sua palavra nunca voltará vazia, mas fará sempre aquilo que lhe apraz. Faça a sua oração, faça a sua confissão de fé, determina como você vai viver e siga esse rumo, essa direção. Vamos terminar em alguns minutos, mas faça a sua oração aí onde você está. Fale com Deus, faça a sua oração. Senhor, eu vou. Senhor, eu quero. Faça a sua oração, porque você fala por você e eu falo por mim. Eu não tenho como falar por você. O sumo sacerdote é Cristo, não sou eu. Então você tem que falar por você. Você tem que fazer a sua oração. Senhor, como Ezequias fez, como Paulo fez, como até Jesus fez. Senhor, eu não abro mão da tua palavra até que o Senhor me responda por meio de sinais, de prodígios, de milagres, de maravilhas, de dons do Espírito Santo. Senhor, que a tua palavra em minha vida seja rema, seja revelação, não somente letra, porque a letra mata. Senhor, Deus dos profetas, sê comigo também, como o Senhor foi com eles, pois está escrito que o Senhor não faz acepção de pessoas. Manifesta, Senhor, em minha vida, manifesta a tua glória. Atende, ó Senhor, a minha oração, que é feita em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, o que vive e reina para sempre. Ó Deus, Pai bendito, que me abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Manifesta a tua glória em minha vida, Senhor. Eu busco, Senhor, envolver com o teu reino, com a tua vinha, como o Senhor disse, para que eu receba da tua parte aquilo que for justo. Porque Deus não é injusto, está escrito: Ele não se esquecerá da minha obra, nem do amor que para com Ele eu tenho mostrado, pois eu sirvo aos santos de todo o meu coração. Faça a sua oração. Coloque um objetivo, uma meta na sua vida, senão você não chega em lugar nenhum. Vai ter que esperar morrer para ir para o céu. E há uma promessa de reinar em vida antes de morrer, os que recebem a abundância da graça. Deus poderoso, teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Já vai para 31 anos para te servir de todo o meu coração, porque está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E é o que eu tenho procurado fazer, porque eu sei, Senhor, e eu reconheço que eu preciso e vou precisar de Ti, hoje como também amanhã. E o meu amanhã está nas Tuas mãos, porque o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo. O Senhor me chamou na Sua graça e me predestinou segundo o Seu propósito. É assim que está escrito, e é assim que eu creio e recebo em minha vida. Por isso graças te dou, Senhor. Abba, Pai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz abençoados. Que os anjos de Deus estejam em seu favor, e que todas as coisas colaborem para o seu bem, e que você tenha saúde,
e que te vá bem, assim como bem vai a tua alma, teu espírito, tua alma e teu corpo, com saúde diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe? Graça e paz, e até quinta-feira, 7h30.